E agora então nós vamos e chegamos ao último tópico da nossa lição e deste trimestre, os últimos dias. É uma lição que vem falando sobre o ministério profético. Será que existem profetas também nesses últimos dias? Vamos ver. Como sabemos que Joel estava se referindo ao remanescente final de Deus e como o Novo Testamento reforça a necessidade do espírito de profecia? Então, Luzley, nós percebemos aqui que quando nós vamos ler o que está em Joel 2,32, nós percebemos que ele está apontando para o futuro, né? E há de ser que todo, né? E também e haverá no meio do texto. E daí no final do versículo diz, o Senhor tem dito para aquele momento e nos restantes que o Senhor chamar. Então ele aponta para o futuro. E esse restante, por exemplo, se eu e você fomos chamados por Deus, aqui está incluído. Está apontando para o futuro, né? Essa é a primeira parte. Agora, Apocalipse, ele vem reforçando essa aplicação do profeta, porque fala, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu quero fazer algumas considerações aqui, irmãos. Sim. Interessante. A primeira, quero falar, quando ela fala assim, sabe, que foi fazer guerra ao resto da semente, quer dizer que a igreja, ele está nos levando para, até na lição do sábado, lições passadas, falou sobre perseguição, né? Então aqui, o inimigo, ele perseguiu não só Jesus na cruz, crucificou ali, né, no meio da multidão, tinha até demônios ali, né? Como nós percebemos também que ele quis mudar a palavra de Deus, quis queimar todas as Bíblias, né? Quis destruir a palavra de Deus na terra, extirpar a Bíblia da terra e acabar com os servos de Deus. Não é isso? Sim. Então, e quando ele falou o restante, ele está apontando para o futuro, que é uma igreja que está sendo perseguida, e nós vivemos aí 1.260 dias, 1.260 anos de perseguições, e depois de 1798 em diante, nós já vemos ali que vai ficando sempre um remanescente. Um resto, né? Um povo, um remanescente fiel com a verdade. E daí aqui vai considerando quem é esse povo, qual é as características dele. Aí vem a outra parte, né? Que já vem falando que os mandamentos de Deus, que tem que ter base, né? Porque você pode dizer e falar e crer, mas se não tiver um princípio correto, você não corresponde, né? Àquilo que está dizendo, né? Então é importante nós sabermos disso. E daí agora a última parte, que vem, que é o mais importante, que é o espírito de profecia. Você já fez essa pergunta, né, também, né? Sim, essa parte, como o Novo Testamento reforça a necessidade do espírito de profecia. Nossa, muito forte, porque daí, agora, igual eu já comentei aqui, nós vemos que a palavra de Deus, ela foi quase excluída, quase, né, tirada da terra, né, pelo inimigo, mas não foi, só que ficou muito tempo sem profecia, muito tempo sem profeta. E aí foi necessário agora vir o quê? O espírito de profecia. E quando fala aqui, nessa passagem, principalmente aqui de Apocalipse 19:10, nós percebemos aqui que ele acrescenta que Jesus é o espírito de profecia. Então é importante, né? Sim. E o 12 fala que Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas aqui fala, esse 19, Apocalipse 19:10, ele dá esse ênfase maior que fala sobre o espírito de profecia. Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sim, né? Então isso é importante, porque quando nós vamos, por exemplo, ver o escrito de Paulo, acho que 1 Coríntios 12, né? Ali o Espírito Santo, ele dá dons. Dá dons, né? E um dos dons qual é? De profecia. De profecia. Então, essa é a passagem que ele está reforçando em Apocalipse. Né? O que é o Espírito de profecia? É um dom que Deus deu a alguém da igreja. Um dom de profetizar. E com certeza isso é muito necessário, porque depois de um grande tempo, o povo proibido de ler a palavra de Deus, era proibido de ler a Bíblia. Né? Só os sacerdotes, só o pessoal mesmo, né? O pessoal que estava na direção mesmo da igreja do passado que podia, né? No tempo da Inquisição. E aí agora foi-se necessário dar a restauração de todas as coisas, né? E um verdadeiro entendimento e compreensão dos escritos. O que seria da igreja de Deus hoje se não fosse o espírito de profecia? Com o espírito de profecia você vê a dificuldade, né?
que está, o mundo que está e a influência que vem forte, né? Agora você imagina se não tivesse. Aí hoje dizer uma coisa, dizer outra, né? Graças a Deus pelo quê? Pelo Espírito de profecia. E aí aqui a lição ela vai comentando sobre o Ellen White, né? Falando, né? A profetisa falando sobre alguém que estava ali. Ela até faz uma aplicação pessoal ali, não sei se você percebeu. Sim, Né? ela menciona, né, um contexto onde pessoas estavam falando de uma forma diferente. Diferente. Ela chega até a dizer, ou ele está falando, se Deus estiver falando por ele, então todos nós estamos errados. Ou ele não está falando por Deus, então ele tem que aceitar a mensagem que Deus tem enviado através do meu ministério. Né? Sim, então eu quero fazer uma aplicação para nós, como igreja hoje, sabe? Como igreja, como povo de Deus e a todos nesse Brasil imundo que está nos assistindo nesse momento, né? Às vezes a gente tem alguns pensamentos diferentes, né? Mas às vezes, será que nós estamos certos com o nosso pensamento? Será que estamos corretos? Será que o problema às vezes não está em nós? Mas vamos fazer o quê? Uma reflexão sobre isso, né? Porque Deus inspirou os profetas, então é muito necessário nós fazer essa consideração da nossa pessoa. Porque a primeira coisa que uma pessoa faz, ela começa a desfazer quando ela começa a ficar fraca espiritualmente, começa a sair dos princípios, começa, como diz assim, esfriar espiritualmente, ela começa a falar, isso não é bem assim. Você percebeu? Sim. Isso não é bem assim. Eu acredito que, não, acho que a igreja exagera, eu acho que não é tudo isso, né? Vai seguindo alguns pensamentos e a pessoa ali, ela não percebe que ela está cada dia mais cegada por causa, às vezes, a fraqueza espiritual, às vezes a frieza espiritual da vida pessoal dessa pessoa. E às vezes ela começa a enfrentar, sabe quem? Até o próprio ministério. Até o próprio, não, o pastor, o obreiro, o irmão, a igreja. Né? Mas às vezes o problema está onde? Está no coração meu, no seu coração. Muitas vezes o problema é lá. Então é interessante, a gente sempre está com o povo de Deus, está junto, em comunhão, né? Buscando a santificação, para que a nossa mente não venha se desviar do pensamento que já foi inspirado por Deus, profeticamente. Exatamente. Muito bem. Uma lição especial, né? Sim. Que Deus nos mandou para levar-nos à reflexão sobre a necessidade de nós valorizarmos o ministério profético, que inclusive se manifesta, né? Sim. Se manifestou recentemente, né? Através do ministério da irmã White, e que devemos valorizar seus escritos, que não são escritos que vieram para trazer nova luz, novos ensinamentos, mas escritos que vieram para nos ajudar a compreender aquilo que já e foi revelado por Deus e temos através da sua palavra. Que possamos valorizar, que possamos estudar esses escritos e possamos viver os ensinamentos apresentados ali também. E que o Senhor nos abençoe para isso. Amém? Amém.